E aí, beleza? Que bom que você chegou até aqui. Legal demais. Você que está vendo a reprise agora. Nós somos do Viva Segunda. Eu sou Fabrício Batista, toco essa empresa junto com a Vanessa Leda, minha esposa e sócia. A gente trabalha com empreendedorismo pessoal, né, ajudando aí, ensinando pessoas, profissionais independentes, autônomos, profissionais liberais, a encontrar o cliente ideal deles para que eles possam realmente acabar com o problema de captação de clientes. Então, se você tem problema com captação de clientes, aqui você vai aprender um monte de coisa legal a respeito dessa história de realmente fazer o seu negócio parar em pé, sair do negócio provável para ir para um negócio realmente viável, né? Tornar o seu negócio sustentável. Então, a ideia é assim que a gente se dedica, todos os nossos conteúdos são voltados para esse fim. E hoje a gente está num processo da quarta live aqui, falando sobre validação, que é um tema muito legal, é um tema muito rico, muito fértil, é até difícil de estruturar o conteúdo de tantas coisas, tantas possibilidades que existem. Então você está na terceira aula a respeito de validação. Então a gente passou por várias coisas aqui dentro. Na primeira aula a gente falou sobre entendimento de público, sobre a importância de você vender. A gente falou também sobre a questão de você a importância de você validar rápido o seu negócio para descobrir se ele é viável, se ele não é, se aquilo... Às vezes você tem um negócio já rodando, mas precisa validar produtos e serviços. Então a gente vem mapeando todas essas questões aí para que você consiga realmente ter certeza se aquilo que você está fazendo faz sentido ou não. A gente usa muitas metodologias ágeis, metodologias que vêm de startup para poder te ajudar a posicionar o seu negócio, a você se diferenciar no mercado, para que você consiga realmente fazer com que o seu negócio tenha relevância para as outras pessoas. Nosso principal ponto aqui dentro do Viva Segunda é justamente essa questão de entendimento de público. Então é uma parte que muita gente ignora. Fala, Heron, beleza? Seja bem-vindo aí. Muita gente ignora essa questão de entendimento de público, mas é isso que ajuda a você a validar o seu negócio. Isso ajuda muito a você conectar. Então, nessa história de validação, a gente vai falar muito sobre isso, sobre a importância de você entender bem o seu público para você empreender com certeza aí. Então a gente traz muito essa questão. Empreender com certeza é sair desse achismo, sair dessas hipóteses que eu acho que isso dá certo. Então é importante você entender de fato aquilo que você faz, se aquilo que você faz tem relevância para os outros. Então é assim que você vai conseguir posicionar o seu negócio e fazer a sua história acontecer. Então, bem rapidamente, só resumo rápido para você assistir as lives anteriores que falam de validação. Na primeira a gente falou da importância de vender de imediato para validar o seu negócio, né? Então dá uma olhada lá. Na segunda a gente falou da diferença entre dor e problema. Se você resolve uma dor, se você resolve um problema. É importante você saber disso, porque isso vai determinar o quão rápido o seu cliente vai comprar de você, qual é a curva aí para ele comprar ou não de você. Então isso ajuda muito na decisão. E na aula de ontem, na live de ontem, a gente falou sobre uma técnica para entendimento de público que é bem legal, que chama SPIN. E depois dá uma olhada lá, que vem baseada no Spin Selling, que é um livro muito legal. E de um jeito muito prático a gente ensina como você já começar a entender teu público de uma maneira mais qualitativa, para que você saiba usar as palavras que ele usa, para você conseguir entender exatamente com o que conecta mais na hora que você começar a interagir com o seu público e passar a sua mensagem aí. Então é só procurar lá no YouTube as lives para você poder assistir, beleza? Lá no canal do Viva Segunda. Beleza, então vamos lá para a conversa de hoje aqui. A gente vai falar bastante sobre essa história de validação e eu quero muito trazer a importância de você ofertar, né? Validar é de verdade vender e oferecer o que você tem para as outras pessoas. Se as pessoas comprarem, então você validou um negócio ali, você validou uma primeira etapa de um processo ali. Então é importante você saber disso, saber se aquilo que você está oferecendo tem relevância ou não. E é importante, as pessoas veem relevância se elas, né, te dão dinheiro naquele ali, ou te dão o tempo delas naquele ali. No caso, a gente está focando muito como o negócio precisa parar em pé, então ele tem que ser sustentável, ele tem que gerar receita financeira. Né? O ROI dele precisa ser positivo, o retorno do investimento precisa ser positivo. Então você precisa vender de fato ali o teu negócio, vender ali o que você faz, porque é assim que você vai conseguir validar. É assim de fato que você vai conseguir saber se o que você está fazendo é algo que as pessoas veem valor e estão dispostas a pagar por aquilo ali imediatamente. Então, beleza, eu trouxe aqui, hoje eu quero falar basicamente de vários exemplos aqui para que você
exemplos de como as pessoas validaram o negócio delas. Então, assim, eu misturei várias empresas, empresa pequena, pequenininha, empresa média, empresa grande, e aí eu vou falar desses exemplos de validação, porque pode vir aí para você insights de como você pode validar o teu negócio, de como você pode botar ele na rua, de como você pode experimentar para ver se aquilo ali traciona ou não, se as pessoas veem relevância. Então eu vou falar de algumas validações que a gente fez aqui dentro do Viva Segunda, que deram super certo, e vou falar também de outras validações de empresa aí fora que a gente acompanha, que a gente viu, que a gente leu a respeito e que são legais e que servem aqui como incentivo para você poder ter ideias, insights de como você pode fazer também. Beleza, a primeira validação eu vou contar que foi a validação do Viva Segunda. Quando a gente teve a ideia, Vanessa, tivemos a ideia do Viva Segunda, a gente estava muito focado nessa questão de acordar na segunda-feira como se fosse sexta, de encontrar um trabalho que fosse legal e tal, que realmente tivesse valor pra gente e tal. E aí, o que aconteceu? A gente montou o Viva Segunda baseado nessa estrutura. Eu precisava saber se esse assunto de insatisfação no trabalho era algo que tinha relevância e as pessoas estavam dispostas a pagar por alguma coisa que ajudasse elas a resolver essa questão de insatisfação no trabalho. E aí eu fiz um chamado, onde eu vim do mercado publicitário, eu era publicitário, então eu era muito bem visto no mercado, tinha muita credibilidade e tudo. Peguei uma lista de pessoas que me conheciam o meu potencial e ofereci para elas uma jornada, né, que chamava Jornada Viva Segunda, para ajudar as pessoas a realmente encontrar, beleza, o que é ideal aqui, o que não tá legal aqui na minha carreira, na minha vida, na minha história, né, profissional, aqui, o que eu preciso mexer. E aí eu fiz um vídeo de 3 minutos de duração e disparei esse vídeo para algumas pessoas chaves ali. E as pessoas se interessaram pelo conteúdo desse vídeo, começaram a mandar WhatsApp para mim. E tinha um call to action no final, tinha uma chamada para ação no final, falando assim, cara, se isso faz sentido para você, um discurso muito bem estruturado, no sentido, eu conhecia muito bem o público, sabia que os publicitários estavam insatisfeitos com uma série de coisas, então eu bati bem nas dores, nas dificuldades que eles tinham nesse vídeo, e muitos deles me responderam perguntando a respeito, como é que era isso, como é que é essa jornada, poxa, tô a fim de fazer, na época custou R$2.500, e a gente conseguiu nessa primeira validação fazer R$40 mil. E olha que legal, deu muito trabalho porque eu tive que ligar para as pessoas e tal, mas era uma venda, era um ticket alto, né? R$2.500 não é um ticket baixo, é um ticket alto, mas eu sabia que quem estava do outro lado podia pagar R$2.500, porque os salários são bons. Eu sabia das dores, eu sabia que a credibilidade que eu tinha era legal, então o que eu fiz foi o quê? Usar toda uma estrutura que eu já tinha na minha mão, que já era fácil, já era perto de mim, que já era tranquila, para poder fazer com que as pessoas vissem ver relevância naquilo que eu estava falando, se conectassem comigo, e aí eu ligava, conversava com elas, e aí muitas delas fecharam. Então isso me deu a possibilidade de fazer o Viva Segunda começar a partir daí. Então essa foi a primeira validação, né? Um vídeo de 3 minutos, eu não entendia nada de tráfego, eu não entendia nada de internet, a gente não fez nada disso, e nem tinha uma página na internet, nada, o que tinha era o quê? Uma vontade de ajudar as pessoas com um determinado assunto, que na época lá atrás, hoje a gente fala de empreendedorismo pessoal, na época lá atrás era insatisfação com o trabalho. E deu super certo, foi super bacana, a gente rodou esse ciclo algumas vezes, até a gente se entender como empresa e tudo, porque tem esse ciclo de aprendizagem da empresa, inclusive, é normal, até a gente entender e perceber que público que era o melhor, o que vendia mais, o que era mais legal pra gente, inclusive de realização, o que a gente entregava mais valor, né, para as pessoas, então foi muito bacana. Essa foi a validação do Viva Segunda, a primeira. Tiveram outras que a gente pode ver, mas eu vou me ater a essa primeira. Outra foi uma que eu já citei no primeiro vídeo dessa série de validação, que foi o Bizubuzu, uma startup que eu tive, que a proposta de valor dela era o quê? Ajudar as pessoas a estudar dentro do ônibus, transporte público, ônibus, metrô, aproveitar o tempo ocioso delas dentro do ônibus para poder se capacitar, e aí elas poderiam ser entrevistadas, indicadas para entrevista de emprego. Era tipo um headhunter da classe CD, sabe assim, CDE. Então, o que aconteceu ali? A gente, cara, como é que a gente vai validar isso? A gente pegou um cartaz, pura e simplesmente um cartaz, fomos lá, pegamos 10, 15, 20 reais, imprimimos uns cartazes dizendo assim, chegou o Bizubuzu, o nome da startup era Bizubuzu, chegou o Bizubuzu,
uma plataforma que ajuda você a aproveitar o tempo ocioso dentro do ônibus, estudando, e aí com essas capacitações você pode ser indicado para entrevista de emprego. Se você se interessou por isso, mande um WhatsApp, mande uma mensagem, o WhatsApp nem era bombado nessa época, mande uma mensagem para mim, mande uma mensagem pra gente no telefone e tal. Era um telefone. Aí a gente recebeu várias mensagens com a palavra inscrever, que a gente tinha essa chamada lá, com a palavra inscrever. A gente recebeu várias chamadas, a gente colocou nas paradas de ônibus, nos lugares que as pessoas transitavam. Ali a gente percebeu que tinha muita gente interessada. A gente colocou isso e tivemos várias mensagens. Quando a gente teve várias mensagens, falou, opa, então vale a pena a gente dar um passo a mais e investir um pouco mais nisso. E ali a gente fez um curso de gestão de tempo e o negócio começou a andar. Essa startup ganhou um prêmio, foi para o Chile, passou por um processo de aceleração, foi super legal. Bacana. Essa foi uma validação super simples. Uma validação que muita gente poderia fazer de um jeito muito tranquilo. Um cartaz, não tem muito dinheiro, não tem landing page, não tem site, não tem nada. Fiz simplesmente uma vontade de fazer uma coisa e fez um chamado, chamando as pessoas para um determinado assunto. Isso foi uma outra. Vou usar aqui uma que a Vanessa participou de um Startup Week de algumas semanas atrás e eles fizeram uma validação super interessante que eles venderam, eles conseguiram, fizeram uma chamada realmente assim uma startup que chama Meu Filho Empreendedor, que ajuda os pais e filhos a criar essa mentalidade criativa e empreendedora. E eles criaram uma boa proposta de valor, espalharam essa mensagem em grupos, em ambientes de pais, ambientes onde havia-se discussão sobre essa questão da educação, de filhos e tal, e eles tiveram algumas vendas. Quando eles tiveram algumas vendas, o que eles perceberam? Eles perceberam que tinha uma atração naquilo ali. Então, assim, opa, vale a pena a gente investir e continuar investindo. Ou seja, validou-se algo vendendo. Então foi super interessante. Vou falar de uma outra validação aqui, muito bacana, de uns amigos nossos, que uma empresa que chama Trustvox. Hoje eles estão com vários clientes legais, como Centauro. Então vários clientes legais, se você entrar no site deles, você vai ver. E eles fizeram uma validação super interessante no começo. A proposta de valor deles, eu até deixei o site aberto aqui para pegar exatamente como é, que é assim, reviews sinceros para os seus clientes no site e no Reclama Aqui. O que eles fazem? Eles colocam validações, sabe aquelas validações que as pessoas, gostei do produto, achei legal, entregou no tempo certinho, tal. Então, eles fazem esse tipo de... Eles colocam na tua página, por exemplo, se você tem um e-commerce, ele coloca lá na tua página as avaliações sobre você. Então, e lá tem as avaliações, inclusive avaliações que não são tão boas, e tem avaliações boas. E aí, como é que eles tinham essa ideia na cabeça e queriam validar isso? Como é que valida um negócio desse, né? Aí eles pensaram assim, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma página sem o Trustvox, ou seja, sem esse plugin onde mostra as avaliações, e vamos fazer uma página com as avaliações. E vamos ver qual que vende mais. E eles descobriram que a que vendia mais era a que tinha as avaliações. Mesmo as negativas. Inclusive, as avaliações negativas ajudavam, eles descobriram que as avaliações negativas, muitas delas ajudam a vender. Porque às vezes uma coisa que incomoda você não incomoda outra pessoa. Tipo assim, eles falaram que ia demorar 3 dias e demoraram 4. Aí a pessoa fala, poxa, mas eu tenho 5 dias, eu não tenho pressa disso chegar. Tudo bem, isso não é uma coisa que tá ruim, não. Então assim, as avaliações ajudam a vender a sua empresa. Então eles validaram assim, fazendo um teste que a gente chama de teste AB. Colocando numa página, não tinha as avaliações, e na outra página tinha. Depois você dá uma olhada lá no Trustvox para vocês verem como é. Muito legal a validação deles. Amigos nossos, o Horácio e a Paty. Legal demais a avaliação do James, que é uma empresa que a gente ajudou a estruturar, que ela trabalha com Forex, né, investimento em variação cambial. E o que a gente fez? A gente fez um mapeamento, um entendimento de público, que a gente ensinou aqui nas lives anteriores, fez um mapeamento, um entendimento de público, entendeu realmente que tipo de público era o melhor oferecer esse tipo de serviço. E aí a gente estruturou um webinário muito bem estruturado, muito simples, mas muito bem estruturado, falando, né, divulgando a questão do James, do Forex, né, dos riscos,
bem com muita sinceridade dos riscos, dos benefícios, do que era legal, e assim, e a gente fez essa avaliação chamando pessoas que estavam interessadas em investir, mas nunca tinham investido, gostariam de investir, mas não sabiam, nem faziam ideia de como. Então a gente, por meio da sinceridade ali, a gente fez essas validações e converteu muito bem, foi bem legal. Outra validação interessante aqui, de um amigo nosso que foi fundador do UOL, do BOL, e ele ajudou bastante, ele foi fundador do UOL, do BOL, e assim, ele fez uma coisa quando era muito jovem, assim, ele era adolescente, e ele tinha, na época que o computador nem era aquele computador plugado na TV, ele foi e fez, ele era nerd e tal, não sei o que, foi lá e programou um joguinho, e ele vendia esse joguinho em disquete ainda. Então olha só, pra você ver, nem tinha internet ainda. Ele vendia em disquete. Ele anunciou isso numas revistas dessas de jogos, de bairro e tal, e vendia na internet. Ou vendia entregando pelo correio, botava no envelope e entregava, mandava postal para as pessoas no correio. E aí o que ele percebeu? O que aconteceu? Era tão no começo do computador que as pessoas ainda nem sabiam instalar um jogo no computador. Aí isso acabou dando um problema, ele não conseguia instalar o jogo. Ele descobriu, tentando vender um jogo, que as pessoas não sabiam nem instalar. Aí ele falou, não, peraí, então se as pessoas não sabem instalar, eu vou vender um tutorial para poder ensinar as pessoas a instalar jogos, instalar coisas no computador. E ele entregava assim também, envelopinho, entregava, botava no correio e despachava. Ele falou que fez uma grana mesmo, com essa história de entregar desse jeito. Então ele validou de um jeito muito simples. E aí ele falou isso numa determinada palestra, e um dia encontrou um cara parou ele no aeroporto e falou assim, caraca, Yuri, eu queria te agradecer, velho, porque eu assisti a tua palestra, você contou a história lá do disquete e tal, não sei o que, e aí eu fiz a mesma coisa, só que eu fiz com questões e respostas de concurso público. Eu peguei 5.000 questões com 5.000 respostas de concurso público, botei num pendrive e entregava pela internet. E aí o cara falando que fez mais de 100 mil reais só nessa brincadeira de entregar ali, ó, coisa a 100 reais e tá vendendo isso. Então olha só que interessante, validações simples, muito simples, que você pode fazer imediatamente aí. Vou falar aqui de um outro cliente nosso, um professor de inglês, que ele fazia experiências, ele dava aula criando experiências para as pessoas. Então ele fazia, sei lá, leitura de tarô em inglês. Então assim, tinha lá vários tarólogos lendo em inglês, fazendo as leituras em inglês. Então é uma experiência diferente. Ou então criar, ao invés de aprender a língua de um modo tradicional, aprender a língua por meio de experiências, retiros, coisas do tipo. E aí, numa determinada validação, ele queria se transformar num consultor realmente, ao invés de ficar vendendo aula de inglês a um ticket baixo. Ele queria realmente ajudar empresários, pessoas de negócio, realmente a falar inglês, e que o cara não tem muito tempo. E aí a gente pensou num jeito, cara, vamos pegar esses prédios comerciais, esses prédios que tem muito... Ele ia criar esse tipo de cliente, esses prédios que tem muita gente, né, circulando, executivos e tal. Vamos fazer uma abordagem, faz uma abordagem em inglês com esses caras. Aí ele foi lá, vestiu um terno, gravata e abordava os caras em inglês. E ele pegou vários executivos que não conseguiam falar inglês. E ali ele já chegou vendendo. Ele falou, poxa, então vamos fazer o seguinte, vamos marcar uma conversa, porque eu tenho uma metodologia que em tanto tempo você consegue aprender inglês, tal. E assim começou-se um processo para que ele conseguisse atrair o público específico, assim, num approach na rua. Uma validação também muito simples, que não exige dinheiro, não exige conhecimento de network grande, chegar e mostrar a cara a tapa. A gente fala de validação, a gente está falando muito de se expor. Então é importante essa questão de se expor. Acho que o maior desafio do empreendedor é realmente se expor. Possibilidades para validar tem inúmeras. A questão a gente muitas vezes com medo de se expor, as pessoas com medo de se expor, com medo de vender, com medo de errar, com medo de fazer as coisas, acaba não indo para a rua e validando o negócio delas. Mas ó, pra você ver, eu já falei várias coisas aqui que poderiam ser validadas. Vou falar do que a gente está fazendo, o Cine Empreendedor, que começou. A gente trabalha num rooftop, um terraço super legal
aqui em Brasília. Lugar lindo, que dá pra ver assim, Brasília inteira lá de cima, é maravilhoso o lugar. E a gente começou a fazer um cine ao ar livre, um cinema empreendedor ao ar livre. E a gente começou como? Chamando os amigos. Então a gente começou a chamar os amigos, começou a chamar outras pessoas, amigos, e começa a chamar outros amigos, e começa aquela história toda. Hoje a gente já está num lugar de estar querendo, inclusive, começar a investir no online, na internet, realmente, em anúncio, para poder atrair mais pessoas para o cinema, porque viu que é uma experiência super legal, onde passa um filme e depois a gente vai, conversa, troca ideia a respeito daquilo, faz network com outros empreendedores, empresários, então é muito rico, é muito legal. E começou com uma validação muito simples, que qualquer um poderia fazer dentro do teu nicho. Uma outra que eu vou falar também, acho que eu já citei isso em algum momento, que foi a validação de a gente gosta muito de design de serviços, né, assim, como criar, planejar um negócio, como estruturar um serviço relevante e tudo. E a gente conhece vários designers e queria fazer um evento para falar de design, né? Então o que a gente fez? Cara, eu queria começar a palestrar, eu queria começar a falar em público e tal, mas eu não tenho a manha de falar em público. E aí o que aconteceu? A gente chamou alguns amigos também, fizemos alguns amigos, chamamos alguns amigos, e aí eles, para uma palestra específica, para fazer palestra, né, para falar sobre um assunto que era design. E nisso vieram amigos e amigos dos amigos. No primeiro evento tinham 10 pessoas, no segundo evento tinham 20 pessoas, no terceiro tinha 30, até que cresceu o negócio, a gente começou a fazer dentro de empresas. Aí o que acontece nessa história toda? A gente começou a palestrar, a gente começou a colocar em campo, a gente começou a fazer uma série de coisas. Então assim, a validação, ela pode ser muito simples, e ela é ideal que ela seja muito simples. A sua primeira versão, você não pode se orgulhar da sua primeira versão. A primeira versão do Design Talks, a gente não se orgulhou não, foi muito simples, foi no salão de festa aqui de casa. Muito simples, uma televisão e tal, não sei o que, uma coisa muito simples. Mas ela aconteceu. E foi tão interessante porque, pelo fato de ter começado o Design Talks, eu comecei a palestrar, comecei a falar em público, e eu fui chamado para um TED, um TEDx. Por conta disso, assim. Não por conta disso especificamente, mas porque eu me coloquei num degrau acima. Então, é muito importante você se colocar nesse lugar aí. E nessa história dessas validações, você encontrar um jeito simples de validar. Você pode já estar tocando um negócio, mas sempre tem uma validação específica, uma apresentação que você quer fazer. Às vezes é simples fazer uma apresentação e apresentar para alguém. Você vai colher um feedback. Você vai ter ali, na hora que você apresenta, você recebe um feedback. Funcionou, não funcionou? O que funcionou? O que não funcionou? Vai lá, altera. Constrói de novo, melhora. Performa naquilo ali. Então, é um jeito. Eu trouxe aqui vários exemplos. A gente tem inúmeros exemplos de pessoas que já passaram aqui pelo Viva Segunda e que a gente ajudou a encontrar jeitos simples de validar o negócio delas. Então assim, qual é o teu aí? O que você pode fazer? Eu dei vários exemplos aí. O que você pode pensar aí e pode colocar em prática a partir de amanhã? Pode colocar em prática aí uma ideia, colocar em prática em vender e oferecer essa ideia. Porque validação é isso, é oferecer, vender. Se não vendeu, aprender o porquê que não vendeu e tentar fazer de novo. O que é que você pode fazer aí? Então pensa nisso, observa aí dentro do teu negócio o que é que está pegando aí, o que você pode melhorar, o que você pode validar, o que você está a fim de fazer e fazer de um jeito muito simples aí. Cara, validação é importantíssimo e para ter uma validação pertinente, você precisa entender muito bem o seu público. E aí, à medida que você vai validando, você vai descobrindo quem é seu cliente ideal, quem é seu não cliente, que é aquela pessoa que não vale a pena você botar energia, porque você não vai conseguir vender, não vai conseguir converter. Então, esse é o foco, beleza? Sempre foque em validar o seu negócio, foque em estruturar de uma forma em que você comece a ter microaprendizados aí. Então, jamais fique... quando o meu site estiver pronto, quando o meu cartão de visita for impresso, quando eu tiver um lugar para atender, quando eu tiver um escritório, balela, não precisa de nada disso. Você pode, com o que você tem na mão, dá para validar de um jeito muito simples. Tem gente que com muito pouco faz muito. Já viu aquelas pessoas que, cara, com muito pouco ele faz muito? Então, é nessas pessoas que a gente tem que espelhar. Quem são? Com muito pouco você vai fazer muito. É assim que você tem que fazer. Beleza? Vamos nessa, simbora fazer. Ótimo final de semana pra você. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Você que tá vendo essa live agora, essa aula agora, dá uma olhada nas anteriores.
tá lá, como validar o seu negócio, tem o passo 1, passo 2, passo 3, esse é o passo 4 aqui, beleza? Que a gente está trazendo exemplos aqui. Sempre que tiver mais coisas em relação à validação, eu vou trazer para vocês, que é um assunto que é muito legal, muito rico, e ajuda muita gente mesmo a sair aí da paralisia da análise, beleza? Vamos nessa, vamos para cima aí com tudo e simbora fazer.